Evo Morales, que até então era presidente da Bolívia, estava se encaminhando para o seu 4º mandato, ganhou as eleições, mas não levou, né? Como se diz no populacho, né? Ganhou, mas não levou. Após suspeitas de fraude eleitoral, ele perdeu o apoio do povo, perdeu o apoio das Forças Armadas e perdeu o apoio da polícia. O resultado foi uma renúncia ao cargo do presidente da presidência da República e um pedido de asilo lá no México, onde atualmente ele se encontra, né? Se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Bastos e você está no blog Cidadanize, onde tratamos política com dados. Gravamos inclusive no meio da rua, estou numa praça. Se é um blog de cidadania, a gente tem que gravar as aulas em espaços públicos. Esse é um dos valores do blog. E após essa renúncia do Evo Morales, a América Latina ela se dividiu, né? Os governos de direita passaram a dizer que finalmente a democracia foi restaurada, né? E os governos de esquerda passaram a defender que Evo Morales sofreu um golpe de Estado, né? Para além do conflito dessas narrativas, eu quero contar a vocês como a Bolívia chegou a esse ponto e quero defender nesse vídeo para aqueles que estão interessados apenas em seguir alguém e não estão interessados em análises dos fatos, para saber logo qual vai ser a minha posição nesse vídeo. Realmente há uma série de indícios que apontam para um golpe de Estado. Porém, isso não significa que Evo Morales é uma vítima e sempre se comportou como um estadista democrata. Evo Morales, a todo momento, ele desrespeitou a Constituição, basicamente a ideia de rodízio de representantes, de troca de representantes, e desrespeitou inclusive a vontade popular, vontade esta que foi a sua base eleitoral. A gente vai ver porquê num movimento chamado Novo Constitucionalismo Latino-Americano. Então, aqui no Cidadanize também a gente tem um valor que a gente não lê a política como um conflito entre mocinhos e vilões, um conflito de bem e mal. As pessoas têm interesses, os grupos têm interesses e a gente tenta com dados identificar quais são esses interesses e passar para vocês que estão nos ouvindo, né? Primeiro vamos começar pelas eleições, que foi o fato gerador dos protestos, né? Evo Morales, em 20 de outubro de 2019, agora, ele foi eleito com 46,85% dos votos, mais uma vez presidente da República. Ele estava se encaminhando para o seu 4º mandato. E Carlos Mesa, que foi o segundo colocado, teve apenas 36,73% dos votos. Eu sei que a primeira coisa que você vai me perguntar é: mas Ronaldo, isso a gente já vê uma fraude aí, porque ele não teve mais de 50% dos votos. Aí eu digo alto lá, os ordenamentos constitucionais, os ordenamentos jurídicos são diferentes. E a legislação eleitoral da Bolívia é diferente da legislação eleitoral do Brasil. Nesse momento vocês veem um barulho que é um carro da Copagás que está passando aqui só para atrapalhar a minha aula. Mas ele já passou e você já pode me ouvir. Na Bolívia, uma das hipóteses de um cargo majoritário, como é o cargo de presidente da República, ganhar a eleição, é quando esse candidato ele atinge 40% dos votos, ele tem 40% dos votos ao menos, e ele consegue fazer uma diferença para o segundo colocado de 10% dos votos, que foi o que aconteceu. Evo Morales teve 46,85% dos votos, ou seja, mais de 40%, e o Carlos Mesa teve 36,73% dos votos. Isso fez com que Evo Morales conseguisse emplacar uma diferença de 10,12% dos votos. Então ele poderia ser eleito de fato. Evo Morales já era o presidente mais longevo da Bolívia. A Bolívia, assim como o Equador, ela e outros países da América Latina, é um exemplo de grande instabilidade institucional. Mas o Morales já estava há 3 mandatos consecutivos no poder. Se ele fosse eleito, ele ia ser o presidente de longe mais longevo da Bolívia e, do ponto de vista atual, o mais longevo da América Latina, haja vista que ele iria só sair desse mandato em 2025, ficando 19 anos
no poder, né? Esse tempo no poder, a acusação de fraude eleitoral e a atuação inconstitucional da oposição, juntamente com parte da polícia e das forças armadas, é que levaram a esse estado de coisas. Deixa eu ler para vocês, em uma tradução livre, a carta de renúncia de Evo Morales, e aí eu consigo explicar uma série de questões, e eu vou sempre me remeter a essa carta de renúncia. Diz ele: renuncio à presidência. Decidi pela renúncia para que Carlos Messa e Luiz Fernando Camacho, vocês vão entender quem são essas figuras, não sigam perseguindo meus irmãos dirigentes sindicais, para que não sigam queimando as casas de governadores, como fizeram em Oruro e Chuquisaca, de membros da Assembleia e dos Conselhos. Lamento muito esse golpe civil e de alguns setores da polícia que atentaram contra a democracia com violência contra o povo boliviano. É minha obrigação como presidente indígena e de todos os bolivianos buscar essa pacificação. Para que volte a paz social, me pediram isso, com muito respeito ao povo boliviano. E para que o mundo inteiro saiba como os grupos oligárquicos conspiram contra a democracia. Por isso estou renunciando e encaminharei minha carta de renúncia à Assembleia Legislativa Plurinacional da Bolívia, né? Eu vou fazer uma série de remissões a essa carta de renúncia durante essa minha explicação, minha análise do que está acontecendo na Bolívia. Isso aconteceu no domingo, dia 10 agora de novembro, né? Antes e depois da renúncia do presidente Evo Morales, houve uma série de exonerações de membros importantes do governo que estariam na linha sucessória, né? Houve a exoneração do vice-presidente, o Garcia Linera, do presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados, né? A Bolívia ficou virtualmente sem presidente durante ao menos 48 horas. E a gente vai ver para o final do vídeo que a presidente do Senado, a atual presidente do Senado, se auto-intitulou presidente, né? A gente vai ver essa confusão também durante esse vídeo. O que é que a Constituição da Bolívia prevê? A Constituição da Bolívia prevê que em casos como esse é preciso realizar a eleição no prazo de 90 dias, né? Atualmente, a presidente do Senado, ela não tinha quórum de votação, porque o Senado tinha que se reunir com um quórum específico para eleger o próximo presidente, que pelo menos iria guiar as eleições. Não teve quórum, ela se auto-intitulou presidente, né? Parece que Juan Guaidó da Venezuela está fazendo escola na América Latina. As pessoas se auto-intitulam presidente e está tudo bem, né? Ou não. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria abordar com vocês e queria explicar para vocês, era como foi possível que o Evo Morales ele conseguisse chegar. É claro, ele não foi conseguido porque foi barrado, né? Renunciou. Mas como ele conseguiu chegar a um quarto mandato, né? Principalmente a contar que quando ele foi eleito não havia possibilidade nem de reeleição. E como é que ele consegue chegar a um quarto mandato nessa conjuntura? Como eu disse, o Evo Morales assumiu a presidência da República em 2006, quando não havia, segundo a Constituição boliviana, direito à reeleição. Evo Morales é um líder cocaleiro, né? E ele institucionalmente fez parte de um movimento constitucional chamado Novo Constitucionalismo Latino-Americano, um movimento que eu sou especialista nesse movimento, que envolveu os países do Equador, da Venezuela e da Bolívia. Eu morei no Equador, fui professor no Equador, fiz pesquisa de campo no Equador, posso falar muito bem desse movimento, mas não é o ponto agora desse vídeo. O que vocês precisam saber é que este movimento considera que o sistema político é elitista e que deveria haver mais participação popular na adoção das decisões políticas, né? Então esse movimento do novo constitucionalismo latino-americano, ele é responsável, uma das bases dele é a democracia participativa e principalmente a ideia de uso de mecanismos de democracia direta,
né? Então, o respaldo popular é muito importante para os presidentes e os países do novo constitucionalismo latino-americano. Guardem essa informação, que eu vou voltar a essa informação, e essa informação é responsável pela minha tese de que o Evo Morales não foi tão democrata quanto ele se coloca, né, na posição quase de vítima, né? Ele foi eleito em 2006, quando foi em 2009 ele ajudou a promulgar a Constituição de 2009, na Constituição Boliviana de 2009. E na Constituição Boliviana de 2009, no seu artigo 168, foi adotada a tese da reeleição, foi possibilitada a reeleição presidencial. Então, isso fez com que o presidente Morales pudesse ser reeleito, que ele não podia lá em 2006. No fim desse mandato, lá em 2014, o presidente Morales, ele quis disputar uma outra eleição, uma reeleição. Veja que ele foi eleito em 2006, não havia possibilidade, mas ele teve um mandato. A Constituição surgiu em 2009, antes dele finalizar esse primeiro mandato, alterando a regra constitucional, dando possibilidade de reeleição, e aí ele foi reeleito, ou seja, ele já tinha 2 mandatos, e aí ele quis disputar um terceiro mandato, o que seria inconstitucional porque desrespeitaria o artigo 168 da Constituição. E aí foi feita uma arquitetura jurídica, foi feito um malabarismo jurídico, a palavra mais adequada, para defender a possibilidade de Morales disputar um novo mandato. A ideia era que, como a Constituição ela rompe uma ordem constitucional, então não deveria contar aquele primeiro mandato como sendo o primeiro mandato, porque aquele mandato pertencia à Constituição anterior. Com a nova Constituição é como se o mandato fosse zerado, o que é um absurdo do ponto de vista do direito constitucional. Vamos supor o que aconteceu no Brasil. Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência da República, não poderia haver reeleição. Aí, em 1997, um ano antes das novas eleições, ele ajudou a promover uma emenda constitucional na Constituição, onde se autorizou a reeleição. E aí ele foi reeleito. E aí ele nem se inscreveu para a próxima eleição, nem registrou sua candidatura para a próxima eleição. Por quê? Porque ele sabia que ele já tinha um mandato antes da alteração constitucional. Então, com a alteração constitucional, só se permitia um outro mandato. Só que na Bolívia interpretou-se de forma totalmente equivocada, ao arrepio do direito constitucional comparado, que aquele mandato pertencia à ordem constitucional anterior e não valia. Então, isso fez com que o Morales ele já desrespeitasse a Constituição de 2009. Ele já ficou mais um tempo no poder. A minha especialidade é o hiperpresidencialismo na América Latina. E o que é o hiperpresidencialismo? Quando o presidente da República ele concentra uma série de poderes institucionais que retiram prerrogativas de outros poderes e gera uma série de desestabilização, porque o presidente manda em tudo. Então o presidente criminaliza movimentos sociais, o presidente tem um grande poder legislativo, etc, etc. Uma das características do hiperpresidencialismo é justamente essa ideia de reeleições indefinidas, essa concentração do poder presidencial, é querer ficar o tempo todo no poder, né? Então, quando a esquerda fala de um golpe de Estado, eu tento concordar que houve indícios de um golpe de Estado, mas o Evo Morales não é tão coitadinho quanto estão querendo pintar. O Evo Morales vem desrespeitando a todo momento o sistema constitucional boliviano. Mas veja, quem está no poder quer sempre mais poder, e mais poder, e mais poder. Então ele não se contentou de ter um terceiro mandato ao arrepio do artigo 168 da Constituição, que só permitem 2 mandatos consecutivos. Em 2016, ele convoca um plebiscito, ou seja, convoca a população para decidir se seria possível um novo mandato. E agora ele convoca a população para alterar a Constituição e permitir o quê? Reeleições indefinidas. Ou seja, ele tinha pretensão de, caso a população autorizasse, ficar no poder
o tempo inteiro, né? Seria um novo Maduro, na minha opinião, um novo chavismo ia ter na Bolívia. O que é que a população fez com a votação bem apertada? A população disse não para isso. A população disse por 51% que ele não poderia continuar no poder. Ele que vem de um movimento que é o novo constitucionalismo latino-americano, que diz que o sistema político é decidido pelas elites políticas e o povo não tem capacidade de interferir nas decisões políticas. Ele vem desse movimento e ele ajudou a construir esse movimento. E aí o que é que ele faz? Ele obedece ao comando da população? Não, ele despreza o comando da população e ajuiza uma ação na Corte Constitucional Boliviana, que é nitidamente subordinada ao presidente da República. As cortes constitucionais dos países pertencentes ao movimento Novo Constitucionalismo Latino-Americano não tem 1/10 da independência que tem os juízes brasileiros. E aí a Corte Constitucional assentou que todos aqueles teriam direito humano a se reeleger por causa da participação política, direito à participação política, etc, etc. Ou seja, fez uma disfarçatez para desrespeitar a Constituição. Então a Constituição diz que um presidente só poderia ter 2 mandatos consecutivos. E Evo Morales já estava indo para o 4º mandato consecutivo. E isso, evidentemente, gerou uma série de animosidades e gerou uma série de conflitos sociais na sociedade boliviana, que estava dividida. Lembre-se que a população disse não, mas foi apenas 51% da população disse que não. Então é uma sociedade polarizada, né? E aí o que é que aconteceu? E aí surgem as eleições para esse 4º mandato, o 20 de outubro de 2019. O que é que aconteceu? Nas eleições, começaram a se computar os votos com transmissão ao vivo lá da TV boliviana, TV estatal boliviana. E aí quando chegou em 83% dos votos computados, simplesmente a transmissão ao vivo foi desligada. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse que a contagem estava suspensa e que eles voltariam a contagem amanhã. Todo mundo achou estranho, todo mundo sabe que o sistema boliviano é um sistema de manipulação de dados, institucionalmente muito fraco e com muita tendência à corrupção e a fraudes eleitorais. E, obviamente, um sistema desse tipo, se você corta uma contagem ao vivo, você gera todo tipo de suspeita. E, estatisticamente, havia vários indícios de que iria haver segundo turno entre Evo Morales e Carlos Mesa. O que é que acontece? No outro dia, se volta a transmissão ao vivo com mais de 90% dos votos já computados e, para surpresa dos analistas internacionais, Evo Morales, o Tribunal Superior Eleitoral, declarou que Evo Morales ganhou no primeiro turno, né? Então a organização o Brasil não reconhece a eleição de Evo Morales, Estados Unidos não reconhece, a União Europeia não reconhece essa eleição. Começou a haver uma pressão social, uma pressão popular, as pessoas foram às ruas, começou a quebradeira, e aí Evo Morales se submete a essa pressão. A OEA diz que vê com maus olhos essa eleição de Evo Morales, e Evo Morales diz, não, OEA, se vocês quiserem, vocês podem vir fazer uma auditoria aqui às eleições. Foi montada uma equipe internacional e a OEA foi fazer essa auditoria. E essa auditoria era para ficar pronta dia 13 de novembro. E o que é que aconteceu? A OEA adiantou os trabalhos porque a questão estava muito urgente, o povo estava nas ruas, na quebradeira, a polícia não estava contendo o povo, e isso é um tema para mais adiante desse vídeo. E a OEA disse que há indícios muito claros que a eleição foi fraudada. Cédulas cuja a escolha eleitoral foi modificada, foram rasuradas, assinaturas com indícios de serem assinaturas bastante falsas, dentre outros indícios. Deixa eu ver se eu acho aqui. E mais isso tudo combinado
com o padrão estatístico de que dificilmente Evo Morales ganharia no primeiro turno. O que é que aconteceu? Depois da divulgação desse resultado, o ex-presidente do Tribunal Supremo Eleitoral lá da Bolívia e seu vice foram presos pela polícia por fraude eleitoral, e houve rumores de que o próprio Evo Morales ia ser preso. O Evo Morales divulga no Twitter que tinha um mandado de prisão contra ele. Esse é um ponto. Evo Morales não é uma vítima apenas de uma oposição que usa de todas as armas. Evo Morales, ele tentou se perpetuar no poder. Evo Morales desrespeita a Constituição. É possível que Evo Morales tenha participação nessa eleição que foi fraudulenta, etc, etc. Isso é um ponto. O outro ponto é a atuação das Forças Armadas e da polícia, que foram atuações inconstitucionais, e essas atuações inconstitucionais referendam a leitura de um golpe de Estado na Bolívia, né? A oposição usa tanto as Forças Armadas quanto a polícia para dar realmente esse golpe de Estado, né? As manifestações de rua, elas começaram principalmente em Santa Cruz de la Sierra, né, que é um reduto da oposição a Evo Morales, né? O reduto de Evo Morales é La Paz e principalmente Cochabamba, né? Santa Cruz de la Sierra é um reduto da direita boliviana, né? E em 21 de outubro as ruas entram em polvorosa, começa a quebradeira, começam os protestos. Em 30 de outubro, 2 pessoas morreram em decorrência dos protestos, e quem assumiu a liderança desses protestos foi o empresário Luiz Fernando Camacho, né, que era presidente do Comitê Cívico de Santa Cruz de la Sierra, que reúne uma série de organizações, né? Esse cara é nitidamente golpista, né? E ele se junta com o líder da oposição, Carlos Mesa, para programar esse golpe no país. Ele é tão golpista que em 3 de novembro ele mesmo convoca as Forças Armadas, invoca, na verdade, as Forças Armadas a darem um golpe de Estado dentro de 48 horas, e as Forças Armadas dizem não. Ele não satisfeito, ele foi a La Paz e tentar entregar uma carta ao presidente da República, mas foi impedido, uma carta dizendo para ele renunciar, que ele não teria mais condições de trabalhar como presidente, ser mantido como presidente. As ruas estavam tão em polvorosa que a presidente de Vinto, né, que a Arce Guzmán, que é uma das províncias lá da Bolívia, ela foi atacada e agredida pelos opositores de Evo Morales. Essa presidente é ligada a Evo Morales. Ela teve seu corpo, foi uma cena meio Game of Thrones, né? Ela teve o seu corpo pintado de vermelho, o cabelo dela foi cortado, estava todo vermelho, o cabelo cortado, e ela foi obrigada a andar nas ruas sob o grito de assassina. Diga aí se não é a mesma cena de Cersei lá em Game of Thrones, né? E aí o chefe do exército, o William Calimán, e o chefe da polícia boliviano, o Yuri Calderón, eles sugeriram que Evo Morales renunciasse. A polícia, ela se recusou a cumprir as suas obrigações constitucionais. A polícia é um dos órgãos da segurança pública do Estado, e uma das suas funções é conter manifestações populares. A polícia se recusa a fazer isso, ou seja, se recusa a cumprir com suas obrigações constitucionais. E o chefe das Forças Armadas, na verdade, o chefe do Exército, o Calimán, ele sugere que Evo Morales renuncie. Veja, isso não é uma sugestão. Evidentemente que isso é uma ameaça, né? Um dos papéis das Forças Armadas é garantir o exercício dos poderes constitucionais. Não é papel das Forças Armadas interferir para dizer se o presidente deve ficar
ou deve sair do governo. Ele tem que garantir os poderes constitucionais, ele é subordinado ao presidente da República, de modo que o chefe do exército ele não pode sugerir nada ao presidente, principalmente em público, né? Então, há uma estrutura de golpe de Estado, a polícia não faz a segurança pública, que é sua obrigação constitucional. As Forças Armadas não garantem o exercício dos poderes constitucionais. O Evo Morales quis convocar novas eleições, a oposição se nega a convocar novas eleições, quer que seja forçado a sua renúncia. Então, toda essa estrutura mostra que houve sim um golpe de Estado na Bolívia. A grande questão é que Evo Morales não é uma vítima e o grupo de Evo Morales não é uma vítima. A todo momento Evo Morales vem deturpando a Constituição, agindo de forma contrária à Constituição e querendo se perpetuar no poder contra a Constituição, manipulando a Corte Suprema e contra as decisões populares. Houve um referendo e esse referendo foi negado e Evo Morales não deu a mínima a isso. Então é isso. Há um golpe de Estado, há uma estrutura de golpe de Estado, mas o Evo Morales digamos assim, ele é tão golpista quanto quem está dando o golpe de Estado. É só uma questão de ambos os atores, eles estão desrespeitando a Constituição. Ninguém está certo nessa história, na opinião aqui do blog Cidadanize. É isso. Se você gosta do blog Cidadanize, curta, se inscreva e divulgue entre os seus amigos. Até uma próxima.